Pois vamos dar continuidade aqui em eletricidade, né? Falando um pouquinho de eletrostática ainda. Vocês têm aqui a continuação e falar sobre eletrização, tipos de eletrização, como eletrizar um corpo. Como eletrizar um corpo é dizer assim, o corpo hoje na natureza, qualquer objeto hoje na natureza que você pega, um celular, né? Aqui uma fita dupla face, um carregador, qualquer coisa que você pegue hoje, você vai notar que ele é um corpo neutro. O que significa dizer que ele é um corpo neutro? Que ele tem prótons e elétrons nas mesmas quantidades. Um corpo neutro. Agora você pode eletrizar um corpo? Pode. Como é que você vai eletrizar um corpo? Tem 3 maneiras de eletrizar um corpo. Por atrito, aqui, por contato ou por indução. Então é isso que a gente vai verificar a partir de agora. Sejam todos bem-vindos ao canal Física News. Quem não se inscreveu, se inscreva. Tá? A gente vai continuar o trabalho aqui. Vamos lá. Vamos rapidamente relembrar a aula 1, alguns parâmetros da aula 1. Né? Entre eles a questão do corpo ser positivo, negativo ou neutro. Né? Então eu preparei aqui rapidinho uma revisão. Vamos ver aqui. Relembrando a carga elétrica fundamental, seja próton ou elétrica, é sempre o mesmo valor, é uma constante isso aqui. Isso aqui deve ser colocado em prova caso você vá utilizar algum tipo de cálculo envolvendo essa constante, que é a carga elétrica fundamental, sempre é esse valor aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Beleza, e quando é que eu vou usar mais e quando é que eu vou usar menos? Isso aqui depende do corpo. Se o corpo, se a matéria que você está trabalhando está positivo, então você vai usar mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Se o corpo, se a matéria que você está trabalhando é negativa, então vai usar menos 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Esses valores são constantes, provavelmente ainda na sequência do material postado aí vai vir um exercício resolvido com essa interpretação. Então, o que seria um corpo eletrizado aqui, ó, primeiro momento, corpo eletrizado positivamente. O que é um corpo eletrizado com cargas positivas, né? Possui um número de elétrons inferior ao número de prótons. Então, ele tem mais positivo, ele tem mais carga, tem mais prótons do que elétrons. Aí ele é positivo. Possui um número de elétrons inferior ao número de prótons. Então, o número de prótons é maior. Só você perceber aí, se você for fazer a contagem, ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons. Todos os outros aí são prótons, então ele está carregado. Essa esfera aqui é uma esfera carregada, mas ela é carregada positivamente. O que seria um corpo carregado ou eletrizado negativamente? É o contrário. Não, possui um número de elétrons superior ao número de prótons. Tudo aqui, ó. Tem mais elétrons do que prótons. Tem só 2 prótons aqui. E tem um monte de elétrons, então ele está negativo. Bom, avançando. E o que é um neutro? Corpo neutro é quando você tem cargas iguais, né? Prótons e elétrons em quantidades iguais. 4 prótons e 4 elétrons. Ele é neutro. Tá bom? É o que acontece na maioria dos corpos à sua volta aí. São corpos neutros, né? Mas esses corpos neutros, eles podem adquirir carga? Pode. Vamos ver como é que isso acontece. Primeiro aqui seria eletrização por atrito, né? Então a primeira forma de deixar um corpo eletrizado é por atrito. Como é que você eletriza um corpo por atrito? Aqui a definição. Foi o primeiro processo de eletrização conhecido, né? Quando 2 substâncias de naturezas diferentes são atritadas, ambas se eletrizam. Então esse é o conceito, essa é a essência aí, para quem for ler algum material, vai ter muita coisa lá explicando sobre eletrização por atrito. Mas a essência é o seguinte, 2 coisas importantes sobre a eletrização por atrito. Para que a eletrização por atrito se consolide, é necessário que você tenha 2 corpos de materiais diferentes e ambos irão se eletrizar no processo de atrito, sempre com cargas opostas. Então aqui ele deu um exemplo, entre o vidro todos os 2 são neutros, vidro e lã. Aí ele vai atritar, friccionar um no outro e os 2 vão adquirir cargas. Surge um questionamento aí.
Qual a carga de cada um? Como é que eu sei que a lã fica negativa e que o vidro fica positivo? Né? De novo, vamos lá. A elettrização por atrito é quando você tem dois materiais que você vai atritar um no outro. A condição é que os dois sejam de materiais diferentes, como no exemplo, vidro e lã. Então você atritou o vidro aqui no experimento em questão, o vidro ficou positivo e a lã ficou negativa. Como é que eu sei que um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo? Bom, é baseado num estudo, né? Um estudo onde a gente já tem aí uma noção de qual material tem tendência em receber elétrons e qual material tem tendência em perder elétrons. Foi criado o que a gente chama de série triboelétrica. Presta bem atenção para eu te explicar isso aqui. Então o homem já sabe quais materiais têm tendência em perder e quais materiais têm tendência em ganhar elétrons. Está na horizontal isso aqui, mas dá para acompanhar. Bem aqui está escrito pele humana, nessa extremidade. Na outra extremidade você tem teflon, né? Teflon, ou silicone, vinil, na outra extremidade. Observa aqui em cima as setas. Para a esquerda, você tem os materiais que tendem a ficar positivos. Significa o seguinte: esses materiais têm tendência em perder elétrons. Se fica positivo é porque ele perdeu elétrons e aí ficou com excesso de prótons. E na outra extremidade você tem os materiais que têm tendência em ficar negativo. Tá? Esses materiais, naturalmente, eles têm tendência em ganhar elétrons, por isso eles vão ficar negativos. Perceba um detalhe: a nossa fala, a nossa leitura é sempre em relação aos elétrons. Por quê? Porque um tem tendência em perder elétrons e outro tem tendência em ganhar elétrons. Porque a gente sempre fala do elétron. Porque de um corpo neutro ou de um corpo carregado, a única estrutura, a única partícula que pode se deslocar é o elétron. O próton não se desloca do corpo, de um corpo para o outro. Tá? Quem se desloca é sempre o elétron. Então, vejamos um exemplo. Vamos supor que a gente pegue aqui couro e lã. Se a gente pegasse aqui esse exemplo, couro e lã. E se a gente fosse flexionar couro e lã, aí você olha para a seta aqui. Quem entre couro e lã, quem tem tendência em ficar positivo? Quem está mais para o lado do positivo. Quem está mais para o lado do positivo é o couro. Então o couro tem tendência em perder elétrons, por isso que ele vai ficar positivo. E quem vai ganhar elétrons? A lã. A lã está mais para o lado do negativo, quando você compara o couro e a lã. Tá? Mas olha, se você pegar, por exemplo, a lã nesse caso aqui, do couro, quando você compara o couro e lã, a lã ficou negativa, né? E o couro positivo. Mas se tu pegar lã e aço, metal aqui, né? Lã e aço, e flexionar os dois, lã e aço, olhando para essa tabela, olhando para a série triboelétrica, para as setas aqui, quem vai ficar positivo? Quando você compara a lã e aço, a lã está mais para o lado positivo. Então a lã tem tendência em perder elétrons, vai ficar positivo. E o aço, como ele está mais perto do negativo, está para o lado do negativo aqui, a tendência dele é em ganhar elétrons, por isso ele vai ficar negativo. Tá bom? Então, atrito, eletrização por atrito, é necessário que forneçam para vocês a série triboelétrica para você poder observar o que vai acontecer e quem vai ficar positivo, quem vai ficar negativo. Sempre dois materiais diferentes, né? Quanto à sua estrutura, tem que ser de materiais diferentes. Os dois, no processo de eletrização por atrito, os dois irão adquirir carga e as cargas sempre serão opostas. Fechou, acabou. É isso aí, eletrização por atrito. Por contato. Eletrizar um corpo por contato também é simples, né? Basta você encostar um corpo eletrizado em outro corpo eletrizado ou encostar um corpo eletrizado em um corpo neutro, né? Você vai eletrizar por contato. Existem duas formas de eletrizar por contato aí convencional, ou encostando ou conectando um corpo no outro através de uma ligação, um fio, por exemplo. Então, quando se fala de contato, não necessariamente precisa encostar os dois corpos. Você pode, por exemplo, estabelecer só uma ligação entre duas esferas. Vamos ver o que traz aqui pra gente. Está aqui uma barra e uma esfera. Deixa eu ver esse exemplo aqui. A simulação não está legal. Aí vai encostar uma barra positiva e um corpo neutro. Os dois ficaram positivos.
Então, vamos iniciar de novo esse processo aqui. Vamos lá. Você tinha um corpo positivo e um corpo neutro. Esse aqui é neutro, não tem carga. Aí encostou o positivo no neutro. Aí os dois ficaram positivos. É a definição de eletrização por contato. Quando você tiver um corpo carregado e um corpo neutro, a carga dos dois, ao final do processo de eletrização por contato, sempre vai ser a mesma carga. No contato é diferente do atrito. No contato, os dois irão adquirir a mesma carga. Tá? Então, nesse caso aqui, um era positivo e o outro era neutro. Qual é o corpo eletrizado? O positivo. Então, os dois vão adquirir carga positiva. Por que isso acontece? Porque vai migrar. Esse aqui está positivo, está neutro, ele estava neutro inicialmente, mas ele tem cargas aqui dentro, só que de maneira igual, né? Prótons e elétrons estão de maneira igual, por isso que ele é neutro. Tá? Ele tem, vamos supor, ele tem 1000 prótons e 1000 elétrons, então ele é neutro. Então, quando ele encosta, quando o positivo, aqui a barra positiva, encostar no neutro, como ele é positivo, ele vai atrair elétrons. Alguns elétrons que passem para a barra positiva já vai deixar esse aqui com excesso de prótons, por isso que ele fica positivo. Então, ó, ele dividiu aqui, né? Por que ele dividiu? Porque ele atraiu elétrons para essa face. Aí, quando ele encosta, alguns elétrons passam para a barra. Aí ele já fica positivo. Se alguns elétrons passarem para cá, ele já fica positivo. Como ele tem excesso de prótons, não vai ser o suficiente para neutralizar ele. Vai passar alguns, pronto. Ele vai diminuir a quantidade de positivos, né? Porque os elétrons vão anular aqui, mas ele vai ficar positivo aqui e aqui também. Tá bom? Tem outra imagem aqui da eletrização por contato, em que no primeiro caso, corpo eletrizado positivamente e uma esfera, um metal aqui neutro. Aí ele encosta, vai haver uma transferência de elétrons, da onde para onde? Do neutro para o positivo, né? Porque não pode passar elétrons do corpo eletrizado positivo para lá, porque ele tem falta de elétrons. Por que ele está positivo isso aqui? Por que a esfera A está positivo? Porque ele tem falta de elétrons. Então não vai migrar elétrons daqui para o B, da esfera A para o B. Da onde é que vai migrar elétrons? Vai migrar elétrons daqui do corpo neutro, né? Ele tem elétrons aqui dentro, tem elétrons e prótons em quantidades iguais, por isso que ele é neutro. Só que quando a gente encosta a esfera positiva no corpo neutro, o positivo atrai elétrons. Um elétron que passe da esfera B, que é neutra, para cá, o B já vai ficar com excesso de prótons, porque ele está em quantidades iguais. Se ele perder um elétron, ele já fica desproporcional, fica prótons maior do que elétrons. Aí por isso que os dois sempre vão ficar com a mesma carga. Se aqui fosse negativo, ia migrar elétron daqui do A para o B. Se fosse o contrário, né? Que vocês devem aí observar nos exercícios. Caso particular, esse caso particular aqui é o caso que costuma acontecer nos exercícios, quando os dois corpos têm o mesmo tamanho e tal. É desse jeito que acontece nos exercícios. Ó. Se os dois corpos forem esféricos do mesmo tamanho e feitos de metal, metade da carga para cada corpo. É desse jeito que acontece. Vou te comprovar isso nos exercícios resolvidos, que a carga sempre se divide ao meio. Um positivo e o outro neutro. Aqui eu não estou falando, aqui ele falou de carga, ó, 8, tá vendo? 8 coulombs, vamos supor. Tem 8 coulombs. Quando ele se encontrar, quando entrar em contato, vai ficar 4, 4. Eu vou te comprovar matematicamente isso no próximo exercício aí, tá bom? O que tiver. E os dois sempre vão adquirir, na eletrização por contato, sempre irão adquirir a mesma carga, tá bom? Ou seja, se o corpo eletrizado for positivo, ao final do contato, os dois vão estar positivos. Se o corpo eletrizado estiver negativo, ao final do contato, os dois vão estar negativos. E isso em se tratando de um corpo eletrizado e um corpo neutro. Se for um corpo positivo e um negativo, a gente tem que fazer o cálculozinho, que é bem simples. Vou te mostrar nos exercícios. Agora a última eletrização, que é a eletrização por indução. Esse aqui já envolve uma análise um pouquinho mais longa, porém simples também, a eletrização por indução. Olha o que diz o conceito. Um corpo neutro, condutor, possui quantidade de cargas iguais distribuídas de forma homogênea. Tu vai colocar a situação para a gente. Eu tenho um condutor, né, possui quantidade de cargas iguais distribuídas de forma homogênea. Ele caracteriza para a gente o condutor. A indução ocorre quando um corpo eletricamente carregado induz a separação de cargas em outro corpo sem que haja necessidade do contato. Então aqui, na eletrização por indução, não vai ter atrito entre corpos e não vai ter contato entre corpos. O que vai ter?
vai ter uma aproximação entre um corpo eletrizado e, por exemplo, um corpo neutro, uma aproximação, e não está dizendo aí, né, na descrição, mas o último processo é uma ligação fio-terra do corpo que a gente pretende eletrizar. Eu vou fazer uma ligação do fio-terra para escorrer carga. Vou te mostrar isso na sequência do slide. Olha aqui. Imagine que você tenha o corpo eletrizado, que a gente vai chamar de indutor. Nesse caso aí, o nosso indutor está carregado positivamente. O induzido, quem eu pretendo eletrizar, esse induzido, ele é neutro. O que isso significa? Significa que é matéria, então ele tem prótons e nêutrons em quantidades iguais. Tá bom? Prótons e nêutrons em quantidades iguais. Todo corpo neutro tem prótons e nêutrons. Tá? Não vai, de repente, pensar, não estou vendo carga, então ele não tem prótons. Não é assim. Todo corpo neutro tem prótons e elétrons em quantidades iguais, tá bom? Tá, então eu tenho aí, de novo, eu tenho um indutor, que é o nosso corpo eletrizado, e o induzido, quem eu pretendo eletrizar, tá? Como é que eu vou fazer? Primeira parte é aproximar. O primeiro processo é aproximar. Para que a gente aproxima? Para provocar o que eu chamo de polarização de carga no induzido. Olha aqui, observa. Quando você aproximou, você separou os prótons dos elétrons. Por que separa? Porque se o indutor está positivo, ele vai atrair. Vai atrair quem? Próton atrai quem? Atrai elétron. Positivo atrai negativo. Lei de Dufay. Vou falar para vocês ainda hoje dessa lei. Positivo atrai negativo. E positivo repele positivo. Então, expulsa os prótons para outra face e puxa os elétrons para essa face aqui, voltada para o corpo A. Tá? Então, o nome desse processo aqui, além da aproximação, você aproximou e provocou um fenômeno elétrico aqui. O nome desse fenômeno é polarização de cargas. Tá bom? Vou mudar minha imagem de local aqui, porque vai aparecer um quadro para vocês. E aqui embaixo agora. Tá, depois que a gente aproxima, que a gente provoca a divisão de cargas no corpo neutro, né? Olha, perceba que ele continua neutro. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5 prótons. Está neutro. Tá, mas o nosso objetivo é eletrizar ele, né? Então olha o que a gente vai fazer. Eu vou estabelecer uma ligação fio-terra no corpo que eu pretendo eletrizar, que é o chamado de induzido. Tá aqui, eu liguei fio-terra bem aqui na face positiva. Tá? Eu liguei nessa face aqui, fiz uma ligação do fio-terra. Pessoal, ligação do fio-terra na face positiva, então ele vai acabar atraindo quem da Terra? Estou ligando no positivo, ele vai atrair quem por esse fiozinho aqui? Vai atrair elétrons. Então ele vai atrair elétrons até neutralizar cada carga dessa aqui. Tem quantas cargas positivas? Ele puxa, ele tem força para puxar. Essa face do lado direito aqui da esfera tem força para puxar elétrons da Terra. Rogério, não poderia descer esses prótons para a Terra em vez de subir elétrons? Não, porque a gente já explicou que prótons não se deslocam do corpo, mas elétrons sim. Mas não poderia então descer aqueles outros elétrons ali da outra face, mas eu não liguei lá, né? Eu liguei aqui. Então algo vai acontecer nessa face do corpo, e o que pode acontecer que é o movimento de elétrons, da onde para onde? Da Terra para o corpo. Então vai subir elétrons aqui, vai subir aqui em torno de, vamos supor, né? Grosso modo aqui, só para a gente poder entender coisa, vai subir em torno de uns 5 elétrons, só 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Vai subir elétrons e a carga dele vai ficar como? Vai ficar com essa carga aqui, negativa, né? Vai ficar com a carga negativa. Então tá aqui, Então eu tenho agora um corpo positivo, que era o nosso indutor, e o nosso induzido, por conta dessa ligação fio-terra, dessa separação de cargas que eu fiz, ele fica negativo. Tá bom? Então peraí. Então eu concluí uma coisa aqui na eletrização por indução. A carga do corpo que eu pretendia eletrizar vai ser sempre oposta à carga do indutor? Nem sempre. Depende de onde você ligar o nosso fio-terra. Se, por exemplo, fica essa aí para vocês fazerem, comentarem aí a resposta nos comentários do vídeo. Se você não tivesse ligado esse fio-terra na face direita da esfera B, tivesse ligado bem aqui o fio-terra, o que iria acontecer? Qual seria a carga de B se você tivesse feito a ligação bem aqui assim? Tá?
Então fica aí a pergunta para vocês colocarem no comentário para a gente interagir depois com vocês aí. Se a ligação do fio terra fosse feita aqui, ó, tá? Só uma suposição. Se fosse feita aqui, como eu estou colocando para vocês, aqui é o nosso ponto de interrogação. O que iria acontecer com a esfera B? Qual seria a carga final e por quê? Coloque lá nos comentários, vamos ver, tá bom? Bom, tem aqui ó, algumas observações. Na indução, os corpos terminam com cargas de sinais contrários, tá? Mas eu coloquei para vocês aquela condição ali, né? Tem aquela condição, se você ligar na face, então isso aqui cai por terra, essa primeira observação, tá? Porque se você ligar na face oposta, como eu coloquei para vocês ali, não vai ficar com carga igual, né? Cuidado, né? Foi um vacilo aqui do slide. Após o término da indução, ou mesmo durante ela, verifica-se uma atração entre o indutor e o induzido. Se tiver cargas opostas, vai ocorrer uma atração realmente. Tá? Na eletrização por contato, os corpos terminam com cargas de mesmo sinal. Isso seria uma confirmação do que a gente já viu agora. Né? E na eletrização por atrito, os corpos terminam com cargas de sinais opostos. A gente já viu isso ainda há pouco. Tá bom? Vamos dar sequência aqui. Raio, trovão e relâmpago. A gente até comentou no último vídeo, né? O raio, olha a imagem bacana. O raio, fenômeno luminoso, né? O barulho, vem o barulho, né? Tal. Então, qual seria a diferença entre o raio, o trovão e o relâmpago? De maneira simples, pessoal, o negócio é o seguinte: o raio é a própria descarga, né? Seria isso aqui o raio, né? É a descarga elétrica que é visual. O trovão, por que acontece o trovão? A gente até explicou na aula de condutores e isolantes isso aqui. Mas o trovão é o barulho, né? O ar que está conduzindo esse raio aqui, o ar atmosférico, ele é um isolante. Em relação à condução de carga, ele é um isolante. Imagine o ar sendo um condutor. Então toda hora teria eletricidade aqui passando de um lado para o outro. Não é. O ar é um isolante. Mas em dias de muita chuva, nuvens carregadas, quando a gente diz nuvens carregadas, porque elas estão com carga. Uma nuvem, ao se deslocar de um lugar para o outro, ela em atrito com o ar, ela adquire carga, seja carga positiva ou carga negativa. E aí, como é estabelecido entre uma nuvem e a Terra, por exemplo, entre a superfície da nuvem e a superfície da Terra, foi estabelecida uma voltagem, uma diferença de potencial que vocês ainda vão estudar, mas seria aquela voltagem da tomada, 110, 220, é estabelecida uma voltagem aqui entre essas duas faces, muito grande, tão grande que torna esse isolante, o que é o ar, por uma fração de segundos, torna esse isolante um condutor. E aí ele conduz, ele descarrega, né, ou da nuvem para a terra, ou da terra para a nuvem, esse raio também pode surgir, né? Ele descarrega através desse fenômeno todo que a gente chama de relâmpago. Esse momento em que o raio ocorre, em que o ar, né, na verdade, em que o ar se torna um condutor, ocorre uma explosão, né, como se fosse uma explosão, que é o barulho chamado trovão. Então, raio é a descarga em si, trovão é o barulho e relâmpago vem a ser todo o fenômeno, né? O fenômeno visual, sonoro, o fenômeno que você observa é o relâmpago. Então, seria essa a definição. Trovão é o momento em que o ar deixa de ser isolante e passa a ser condutor. A gente chama para isso aí de rompimento da rigidez elétrica do material. No caso, o rompimento aí é do nosso isolante ar, né? Ele está rompendo a barreira do isolamento, não está mais sendo isolante nessa fração de segundo, está sendo condutor. Aí, né, faz um barulho, tá bom? O que tem mais aqui? Tem mitos e verdades aqui, deixa eu ver. Acabou? Não, tem mais um negocinho aqui. Tem umas imagens aqui de raios. Tem raios até na superfície da água, né? Relâmpago aí, aqui provavelmente nos para-raios, né? A gente pode falar depois dos para-raios, né? Aqui, raio da Terra para a nuvem, né? Quando a nuvem está carregada positiva, então o raio
os elétrons vão sair da Terra para a nuvem. Se a nuvem tivesse carregada negativo, sairia raio da nuvem para a Terra, né? E o que eu acabei de explicar sobre trovão, tal, né? Lendas legais. Isso aqui é lenda. Se não está chovendo, não caem raios. É uma lenda, né? Pode cair sim. Os raios podem chegar ao solo até 15 quilômetros de distância do local da chuva. É verdade. Lenda: sapatos com sola de borracha ou os pneus do automóvel evitam que uma pessoa seja atingida por um raio. É lenda, porque assim como o ar passou a ser um condutor, porque a voltagem era muito grande entre a nuvem e a terra, entre a terra e tua pele, né, pode passar ali, né, por uma diferença de potencial muito grande. Uma verdade: salas de borracha ou os pneus não protegem contra os raios. No entanto, a carroceria metálica do carro dá uma boa proteção a quem está em seu interior, sem tocar em partes metálicas. É claro, mesmo que um raio atinja o carro, é sempre mais seguro você estar dentro dele. Existe ali uma situação, né? E a gaiola de Faraday seria uma boa leitura para entender isso aí. Lenda: as pessoas ficam carregadas de eletricidade quando são atingidas por um raio. Lenda, porque você descarrega para o chão depois, né? A verdade: as vítimas de raio não dão choque, né? E precisam de socorro, de urgente socorro médico, né? Lenda: um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Uma lenda, cuidado. E uma verdade: não importa qual seja o local, ele pode ser atingido repetidas vezes durante uma tempestade. Eu vejo o princípio eletrostático e a lei de Coulomb na próxima aula. Só coloca lá, dá um joinha. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal Physics News. E na sequência a gente vai resolver algumas questões envolvendo as 3 formas de eletrizar o corpo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!